ali eu vendo o que estava acontecendo ali, sentindo a presença do Espírito Santo, eu só tenho a agradecer pelo convite de estar ministrando dentro da minha casa. Coisa, ou estar em algum outro lugar, sendo servido como utilidade, porque nós somos úteis. É melhor a gente estar e estar nesse lugar, estar representando a Cristo. Tanto aqui como qualquer lugar, representar a Cristo é sério. Então toda a minha dependência fica do Senhor. Só que o medo, ele te paralisa. Ele te impede de chegar e alcançar aquilo que o Senhor quer para a tua vida. E esses dias eu paralisei diante do medo de algo que aconteceu. Ter temor é ter reverência, é honrar o Senhor. Não é a mesma coisa que medo. Então, irmãos, que o medo não paralise ninguém. E muitas das vezes, se o seu atirador de fé não está sentado na esquina de forma de anjo, nem falando para você, olha, já calma, você vai pregar sem te perguntar, porque essa é o mistério que acontece. Deus bota os pastores devido às ovelhas, não é verdade? Ela lida comigo porque ela vezes eu vejo e faço assim, ó. Agora ela falou, senta aqui, eu falei, tem um ventilador, aqui tem vento, e é assim. Mas eu agradeço muito a Deus por ter colocado ela na minha vida, porque se não colocasse, não estaria aqui. E muitas das vezes o ativador da sua fé não vem assim. Muitas vezes o ativador da sua fé vem de uma forma que te machuca, que te faz chorar, mas te faz buscar. Então entenda quem é que está na tua vida para fazer você buscar ao Senhor mais e mais. Não desista. Não desista, não paralise diante do medo. E agora vamos ler a palavra para estar falando aqui, ministrando o que o Senhor pôs no meu coração. Novamente, Efésios 5, do 15 ao 20. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu comecei a ler a palavra do Senhor e pedi ao Senhor entendimento sobre essa palavra, que é o qual o versículo-chave, que é da nossa campanha, é o 18, não vos embriagueis com vinho, que é a dissolução, ou contenda, algumas traduções, mas enchei-vos do Espírito. E eu fiquei pensando, pedindo ao Senhor uma direção sobre isso. E eu comecei a lembrar que a nossa igreja, ela tem um modo de trabalhar, a instituição vem direcionando os pastores em relação a temas. E em relação a esses temas, tem tantas pessoas falarem, e às vezes é um versículo só. E Deus é tão maravilhoso que cada pessoa vem trazendo algo da parte do Senhor de uma forma espetacular. Eu comecei a falar, Senhor, o que eu posso estar falando, eu posso estar agregando
coisa, eu comecei a tirar. E vou falar, irmãos, essa luta minha é até hoje. Sabe por quê? Porque é nossa humanidade, nossa carnalidade. Nós temos que estar o tempo inteiro lutando para que a gente não venha entristecer o Espírito Santo do Senhor. Porque tudo aquilo que te domina torna-se ser seu Deus. Passa a ser seu Deus. Na minha vida foi esse mal. Eu vejo de vez em quando com meu esposo. Tem horas, irmãos, que eu tenho que orar, pedir ao Senhor, Senhor, tira esse desejo de mim. Por quê? Hoje tem algo muito maior na minha vida do que ficar em frente a uma televisão. Eu gosto muito de ler, eu tenho muitos livros pastores, estão na minha casa e sabem. Eu gosto. É algo que a minha mãe, meu pai me ensinou. E eu creio que já era o Espírito Santo trabalhando dentro do meu coração. Mas é algo que tira minha atenção, meu foco. Esse é o meu. E qual é o dos irmãos? Que cada um venha agora com o Espírito Santo para trazer a sua memória. O que tem impedido, o que tem te controlado, te dominado, que tem feito com que você pare de louvar o Senhor, pare de adorar o Senhor, pare de buscar. E eu fiz até um testezinho que é muito interessante, irmãos. Quem tem dominado mais seu tempo? Às vezes a gente não entende, não é verdade? Às vezes a gente acha que não estou fazendo mais, mas o que é que você mais utiliza o seu tempo? Responde para você. Faz essa pergunta. E o que mais tem saído da sua boca? Porque a gente fala, a Bíblia diz que está dentro do nosso coração. É verdade. Quanto mais a gente se especializa em algo, a gente vai falar sobre esse algo. Às vezes eu brinco com meu esposo assim, está pregando para mim, porque o tempo inteiro, qualquer conversa que a gente está falando, a gente leva para a palavra. Tudo quanto é situação leva por quê? Porque a gente lê a palavra. E isso é algo que a gente tem que ser relevante. Tem o terceiro tópico que eu separei, eu achei interessante. O que mais tem mexido no nosso bolso? O que mais tem mexido no bolso da igreja? O que mais? Porque a gente só investe naquilo que a gente dá valor. A gente só põe a mão no bolso e investe quando a gente valoriza aquilo. A gente não valoriza o que a gente não investe, o que a gente não quer ver crescer, o que a gente não se importa. Então isso é um teste para a gente identificar esse vinho que tem na nossa vida e que a gente não pedir ao Senhor. Não é fácil. É muito fácil para mim dizer para a pastora Devanise ou para qualquer irmão: você está fazendo isso de errado, julgar. Mas só quem carrega essa humanidade, essas dificuldades, porque é uma briga. A própria palavra diz, é uma briga. Não seria fácil, mas a gente tem o Espírito Santo que vem para nos ajudar, irmãos. Aleluia. Só que nesse versículo, a Bíblia diz, em várias passagens, eu fui e tirei duas, que o povo naquele período estava tendo problema. O vinho embriaguez, ele estava saindo do secular, do mundo, entrando dentro da igreja. Aleluia. Em 1 Timóteo 3 vai dizer, é um versículo muito conhecido por nós, que diz assim, eu vou ler o 2 e o 3 para dar uma compreensão melhor. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Olha aí, irmãos. Olha aí como que isso já estava prejudicando o bom andamento da igreja. Não avarento, não violento. Por quê? Você fica tão sem consciência quando você está dado a esse tipo de coisa, exposto, permitindo ser controlado, que você já perde a sua consciência e é uma pessoa violenta. Aleluia. Só que em Lucas, eu separei duas passagens, em Lucas vai dizer, aleluia, no 21:34, algo muito importante. Que a gente venha tomar hoje a consciência de que não tem nada a ver. Não é bem desta maneira, mas o nada a ver pode te prejudicar. E prejudicar, sabe o que? A sua salvação. No 34, Lucas 21:34, diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que naquele dia não venha sobre vós repentinamente como morte. Para que naquele dia, que dia, irmãos? Para aquele dia do Senhor, para que a gente não fique desapercebido e venha sobre nós como um laço. Aleluia. Eu tive um sonho esses dias, eu vou falar até rapidamente, eu tive um sonho esses dias que mexeu muito comigo e mudou minha maneira de agir. Eu tive um sonho
tristeza tão grande sobre o meu coração, porque eu entendi que Deus tinha ficado. E naquele momento, tudo que eu faço de errado veio no meu coração, a falta de perdão, a falta de sujeição, tudo que eu podia ter me transformado, podia ter mudado. Eu fui descendo a escada daquele lugar e meu filho se apresentou perto de mim, rindo assim, né? Nervoso. Mãe, o que é isso que está acontecendo? Essas coisas que o Espírito dizia é verdade mesmo? Aí eu falei, sim, filho. Ele agora? Aí eu falei assim, agora não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito pra gente. Aí, poxa, você sabia que isso era verdade? Nunca me contou, nunca conversou comigo. Irmãos, o Senhor foi forte. Quando eu acordei, eu agradeci ao Senhor. Mais uma oportunidade de estar falando com todos, irmãos. Porque eu pensei, eu pensei que eu tinha realmente ficado. E vi que tem coisas que não valem a pena. Tem situações que não valem a pena. Eu tive esse sonho na segunda-feira de manhã. E nós fomos consagrados na terça-feira. Então o Senhor já estava me preparando para que eu viesse mudar, para que eu não ficasse com questões dessa vida, nem embriagada por contendas, nem embriagada por picuinha, irmãos. A gente está voltando naquele grande dia. Aí, quando nós olharmos, já pensou se nós não fomos? Já pensou se aquilo ali fosse verdade? Eu nunca tinha sentado com meu filho, irmãos, para falar claramente sobre a volta de Cristo, para falar claramente sobre o inferno, porque é real. Hoje em dia, dificilmente você vê a pregação falando claramente sobre essa realidade. Vai acontecer. Esse período todo, eu estou há 2 anos nesse ministério. Esse período todo, só uma pessoa pregar sobre o Apocalipse. Foi a pastora Devanise, numa igreja que ela foi convidada para pregar nas fontes. Interessante, antigamente tantas pessoas falavam na praça e tudo, e hoje em dia é algo que as pessoas não falam mais. Então é necessário que a gente venha se despertar para que não venha estar perdendo a salvação dia a dia com coisas poucas. Por quê, irmãos? Jesus está contando. E dentro desse mesmo versículo, a qual Paulo vai orientar a igreja para não ficar na disposição daquilo, controlado pelaquilo que não agrada ao Senhor, ele também vai falar um contraste. Olha como que a palavra de Deus é linda. Da mesma maneira, ele manda o quê? Se enchei-vos do Espírito. É um contraste tão bonito que uma hora ela fala da loucura da embriaguez e outra hora vai falar do pré-requisito para a sabedoria, que está cheio da presença do Senhor. Porque quando a gente encontra o Senhor, verdadeiramente a mudança. Quando o cristão, quando o homem e a mulher, ele tem um encontro com Cristo e o Cristo entra dentro da sua vida, ele não anda mais trabalhando, ele não tem mais dois pensamentos, ele não fala mais aquilo que entristece ao Espírito Santo, ele não é mais reclamando, pelo contrário, dentro dele há um espírito de excelência, a qual faz com que ele tenha prazer em servir. Aleluia! Ele louva o Senhor, ele é grato. Olha, irmão, quando a gente vê alguém embriagado, diz pra mim se não é verdade, não precisa nem a pessoa falar que está embriagada, eu nem falar, olha, fulano está embriagado, porque é notório, o cheiro, a essência, aquela pessoa, ela exala o cheiro da bebida, e também é assim quando alguém é cheio do Espírito Santo, é notório quando alguém é cheio da presença do Senhor, também não precisa dizer, não precisa falar, aleluia, porque o Senhor quando te preenche, quando preenche alguém vai tentar gente falando, nossa, mas aquele irmão, mas aquela irmã, aleluia, e isso é diferente até a teologia didática ou não, porque o Espírito Santo, claro, eu gosto, não, gosto muito, gosto, e eu oriento cada um buscar entendimento mesmo, mas quando a pessoa está dentro do Espírito Santo, o Espírito Santo vem, muda e transforma. Tem pessoas que às vezes não conseguem falar o português claro, mas é cheio da presença, porque a presença do Senhor, ela transforma. Aleluia! E encher significa consumir toda a disponibilidade, ocupar o espaço, ser o conteúdo dele. Olha isso, irmãos. Encher toda a disponibilidade, tudo que está vazio, tudo que está disponível, tudo que está ali, ó. O Espírito Santo vem, entra e preenche. Não tem jeito, eu falava muito assim, eu sou tão vazia, podia ter tudo, eu era vazia, minha mãe falava, é a falta do Espírito Santo. Eu ficava falando dela. Eu vou falar que é Espírito Santo é falta de Deus, não. Mas eu já entendo que ela estava, tenho certeza, então na verdade é a falta do Espírito Santo, esse vazio. Porque só não podemos ser completos
interessante. A personalidade dele tem intelecto. Fica em Romanos 8. Aleluia. A passagem que fala sobre o intelecto do Espírito Santo, 8, 26, 27. Aleluia. Glória. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Portanto, não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Olha isso, segundo a vontade. Aleluia, ele tem vontade, ele tem intelecto, irmão. Ele tem vontade. Aleluia, o Espírito Santo tem emoções. Aleluia. Aqui em 1 Coríntios, ele intercede, aleluia. Oh, glória. 1 Coríntios 12, 11. Diz assim: mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Aleluia. E lá em Efésios 4:30 vai dizer: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual foste selados para o dia da redenção. O Espírito Santo se entristece. Todas as vezes a qual nós fazemos coisas que sabemos que está errada, ele se entristece porque ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa como eu e você. Aleluia, ele é divino. Ele nos assiste, ele está sempre do nosso lado. Mas ele tem sentimento. Ele tem personalidade. E essa personalidade reflete quem ele é. E quem tem ele dentro reflete a personalidade que tem o Espírito. Por isso que Paulo disse para a gente nos encher do Espírito Santo. E quando nós nos enchemos, fica fácil. Fica fácil gerar um fruto. Não é algo forçado, não tem dificuldade, porque ele já está dentro de nós. E esse percurso de 2 anos que eu estou aqui, irmãos, teve mudança, transformação. Eu pensei, olha, uma ovelha cascuda, casca grossa, com dificuldade, porque eu me enchi de preconceito do mundo, cheio de achismo. E o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem gerado em mim o fruto bom, o fruto do Espírito. E aí você sabe por quê? Quando se encontra Cristo, como eu falei, a palavra diz: há essa mudança de personalidade, há essa mudança de caráter. Aleluia. E ele tem qualidades, a qualidade do Espírito. Ele ensina, ele exorta, orienta, controla, testifica, repreende, intercede, tem ciúme. E o próprio Jesus testifica do Espírito Santo. Olha isso, irmãos. Como podemos negar essa realidade, essa verdade, que o próprio Jesus testifica? E ele tem atributos que só Deus pode ter. Que é onipotência, onisciência, onipresença, soberania, glória, eternidade. E ele é a própria santidade. Então, o Espírito Santo não é qualquer coisa. Aleluia. E ele também é chamado, ele também é identificado como Consolador, Espírito da verdade, Auxiliador, Espírito de vida, Espírito da promessa, irmãos. Aleluia. Esse é o Espírito Santo ao qual, quando a gente ajoelha, ele está ali. Quando a gente está triste, ou quando a gente está tomando um caminho, uma direção errada, ele está aqui nos orientando. Ele é Deus, ele assiste conosco. E muitas das vezes passa desapercebido a importância, a honra que nós temos de estar sendo cuidados diretamente por Deus. É o amor de Deus, é a vida da tua vida. Às vezes o Espírito Santo usa de uma criança, até de um ímpio. O Espírito Santo usa do teu pastor, da tua dirigente, tu não entende. E você vai e fica chateado. Mas não entende o agir de Deus, que o Senhor muitas vezes não vai vir de asa sobre uma revelação, não, sobre usar pessoas, porque pessoas, ela cura pessoas. Aleluia. A vida, irmãos, ela provém da vida. Pode ter estudos que a vida tem que chamar, não. Vida gera vida. Nós geramos vida e o Senhor usa pessoas. Aleluia, para poder nos orientar. Aleluia, glória a Deus. Quem habita em nós, irmãos? Ele habita em nós, o Espírito Santo está em mim e você. Todas as vezes que você pensou em desistir, todas as vezes que você pensou que não era suficiente, todas as vezes que você se ajoelhou e falou: Deus, eu não suporto mais, Senhor, não é para mim, eu não vou conseguir. Foi o Espírito Santo que te levantou daquele joelho, te levantou daquela cama, foi o Espírito Santo que te tirou da tua casa e te trouxe hoje aqui.
4. Aleluia. Muito interessante, irmãos. Há um perigo muito grande da gente negar, da gente negligenciar o Espírito Santo de Deus, a obra de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Diz assim: por esta razão, não importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Não podemos negligenciar o Senhor, não podemos negligenciar o Espírito Santo. Aleluia. Hoje ele está aqui mais uma vez, dando oportunidade para que a gente venha entender que cada um tem um chamado, cada um tem um propósito, cada um foi escolhido, selecionado para algo específico. Eu quero louvar, eu tenho muita vontade de louvar, não consigo louvar tão bem como outras pessoas. Um prega melhor, outro dirige melhor, outro faz. Cada um tem o seu chamado em específico, mas eu tenho certeza que o Senhor tem um chamado. E se a gente negligenciar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu vou trazer aqui 3 regras gramáticas. Você quer português? Eu tive que estudar até anotar, porque o português faz muito tempo, mas é interessante. Porque, como eu falei, muitas das vezes nós temos apercebido coisas da Bíblia, porque foi coisas específicas daquela época, e também tem muita literatura, tem muito português. Aleluia. E Paulo, quando diz essa frase, é tão interessante que tem 3 regras gramaticais, e essa regra é traduzida do grego. Aleluia. Para a gente que fala português. Que diz assim: o primeiro verso ele está no modo imperativo. Quando o modo é utilizado no modo imperativo, quer dizer que é um adjetivo que impõe, que manda com autoridade. Aleluia! Então, Paulo, quando manda a gente se apartar do filho que é a inteira e encher o Espírito Santo, ele está falando com autoridade para aquele povo e para a gente. Aleluia! Segundo, o tempo do verbo é o presente. O tempo do verbo é o presente. É já. Não é futuro ou foi, não. O tempo é no presente. É para se apartar agora e se encher agora. E o terceiro está no plural. Não foi só para um pastor, não foi só para um irmão, não foi só para uma missionária, para uma diaconina, foi para a igreja. Foi para a igreja daquele tempo, para a igreja de agora. Então é uma ordem imperativa de Deus para as nossas vidas. Vamos nos apartar. Vamos nos encher. E é agora. É nesse momento, é o tempo presente. Ah, já perdi, já passou o tempo, já passou. Não, está vivo, tem oportunidade, é agora. E eu pedi, irmãos, para poder a gente estar lendo do 15 ao 20, porque a própria chave da pregação está aqui. Paulo, ele falou e ele explicou. Aleluia, vai dizendo: portanto, vejo prudentemente, não andais como nesses, assim como sábios. Isso aí já está dizendo: ei, vamos acordar. Vamos ser inteligentes. A palavra de Deus está aqui, está clara. É algo que a gente está já ouvindo. Antigamente, irmãos, nesse período aqui não existia a Bíblia escrita, não, era a Bíblia falada. Olha a dificuldade que hoje a gente tem. Toda essa palavra, toda essa preciosidade nas nossas mãos. E muitas das vezes a gente não observa. Isso é inteligência. Paulo está mandando. Seja inteligência. Inteligente. E isso eu achei interessante. Remindo o tempo. Aproveitando toda a oportunidade. Significa aproveitando toda a oportunidade. Que a gente venha estar aproveitando toda a oportunidade para poder estar fazendo certo. Para apartar. Aleluia. E aqui, ó, no 19 diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Os salmos, irmãos, a gente bem sabe que são hinos. É o hinário do povo de Israel. Mas não é só o hinário do povo de Israel. Salmos, eles fazem parte de orações. Cada salmo é uma oração. Cada salmo representa, irmão, quem já não foi perseguido, quem já não foi, quem já teve medo, quem já não teve vontade de falar para Deus pegar os inimigos.
povo, trazendo pra gente, que a gente venha, entende? Que a gente venha orar, que a gente venha gravar, que a gente venha repetir, mas o que? O que é do Senhor. Aleluia. Para que a gente não venha se desviar. São salmos inspirados, são meditações do Senhor. E essa é a orientação que Paulo nos dá. Para que a gente venha ser inteligente, para que a gente venha aproveitar e que a gente venha estar firme na palavra, porque não conseguimos vontade própria. Ninguém, eu creio, se chamaram e falar assim: você queria ser pastor? Ah, meu sonho é pastor ficar maior, meu sonho é fazer isso, meu sonho não. Porque quem sabe a responsabilidade que carrega com esse título? Só que o Senhor tem nos chamado, nossa vida não pertence, meus irmãos. Não vivemos mais nós, mas quem vive em nós é Cristo. E queremos que seja cheia, completa, preenchida.